Professor Quioche, boa tarde. É o senhor que, né, tem nos acompanhado aí todos esses tempos na TV aberta de São Paulo. O senhor está bem? Tudo bem, Walter? Bem, bem. E a semana conturbada, né, professor Quioche? Eu queria começar a perguntar para o senhor, porque saiu aí as notícias no estado de São Paulo, inclusive, da questão do déficit que a gente está tendo, o déficit primário do Brasil. Diz que está em 743 bilhões foi o déficit, né? E ainda está aqui, olha outro dado, apenas no mês de dezembro, doutor Quioche, 44,113 bilhões, né, já estavam acumulados. Está falando que a economia vai voltar a crescer em 269 bilhões. É muito número e pouco entendimento. Afinal, a gente está em déficit, o Brasil está andando para frente, está andando para trás. Como é que está essa situação, doutor Quioche? Esse déficit é monstruoso. Como é déficit primário, eu acho que déficit primário, para todo mundo entender, é o total da receita bruta menos as despesas feitas pelo governo, sem computar as despesas com pagamento de juros da dívida pública. Então, isso é o déficit primário. Agora, o déficit nominal é a despesa receita bruta menos a despesa bruta. Quer dizer, aí entra toda a despesa. Então, o déficit nominal deve chegar a mais de 1 trilhão. Não é? Se o déficit primário chegou a 743 bilhões, imagine, então, o déficit nominal. Agora, tudo isso decorre do estado de pandemia, porque essa pandemia cortou de dois lados. De um lado, estancou mais ou menos a economia e, com isso, houve queda de arrecadação. E, de outro lado, implicou despesas extraordinárias, principalmente por parte da União, que, além de bancar serviços de inclusão social, como o programa de manutenção da renda e do emprego, auxílio emergencial, teve que suprir os recursos financeiros para os estados e municípios. Então, a dívida pública estourou. Só que o pagamento de juros dessa dívida pública não está computado nesses 743 bilhões. Então, o déficit real mesmo, que seria o déficit nominal, é muito mais do que isso. Então, está difícil de você recuperar a economia assim em pouco tempo, né? Mas devagar chegamos lá, porque o que não podemos consertar é a vida que se vai. Agora a dívida um dia o país paga. Professor, isso que eu ia pedir para o senhor falar, inclusive, né, por conta da questão da pandemia, né? É importante dizer que vai demorar um pouco para voltar a isso, né? O senhor sabe que eu estava essa semana, professor, que eu achei um assunto diferente aqui na Câmara de São Paulo. A vereadora Érica Hilton, né, registrou um boletim de ocorrência por ameaça, por ser perseguida dentro da Câmara Municipal. Eu sei que foge um pouco dos nossos temas, mas eu queria que o senhor comentasse, já a terceira, quarta vez, né, e perseguição dentro da Câmara, né? Aí, o que o senhor acha? Como é que o parlamentar está virando hoje em dia? Como é que está acontecendo essas coisas, professor? A sociedade brasileira posa de santinho, mas, na verdade, é uma sociedade cheia de preconceito, né? Essa vereadora, além de descendência negra, ela é trans, né? Então, É, transexual. Então, um homem lá da Câmara se revoltou contra esse Estado e andou perseguindo ela. Agora, o que eu estou estranhando é que ela bateu o recorde de votação, né? Só perdeu, se não me engano, para o Suplicy, né? Ela foi. bateu o recorde de votação. Agora, eu tenho certeza absoluta, não quero desvalorizar ninguém, que essa votação expressiva não foi por conta dos méritos pessoais dela, que ninguém conhecia, entendeu? Pelo simples fato de ser de descendência negra e pelo simples fato de ser a primeira trans a se candidatar para o cargo de vereador. Então, essas duas novidades é que deveriam ter levado a esse resultado estrondoso. Então, no mínimo, é esquisito
o comportamento do eleitorado brasileiro, né? Que não estão votando nos mais preparados, né, tecnicamente, para o exercício da função de legislador. Né? Isso Mas levanta. não deixa de ser, Walter, de um preconceito, que agora, pela legislação atual, o preconceito é equiparado ao crime de racismo. Então, seria um crime inafiançável, né? Professor, isso também, o senhor tocou num ponto nevrálgico, só para. Isso fica um pouco aquém ao que as pessoas podem ter aí de qualidade de parlamentar, né? Como o senhor falou, né? Porque se por uma questão, né, difícil, né? Olha, agora uma coisa que é bem de domínio do senhor, ó, a solicitação dos estados com relação ao COFAS, né, que aprovou em caráter extraordinário o convênio. Ali no dia 22, aquela isenção do ICMS. Aliás, a briga do ICMS, o estado de São Paulo estava cobrando o ICMS de alguns produtos, né, parte de agrobusiness, agora falou dos caminhoneiros, enfim, né, está se misturando tudo. Tem estado dando isenção, tem estado cobrando a mais? Como é que o senhor analisa essa situação? O governo do estado de São Paulo é que está na contramão da conjuntura. Primeiro que aumentou em 34,38% o ICMS. Depois, por causa da revolta do setor agrícola, ele voltou atrás parcialmente e eliminou o aumento da parte agrícola, mas manteve dos outros setores, inclusive de insumos para a aplicação da vacina, de agulhas e seringas. Enquanto ele fazia isso, o governador de Amazonas e do Maranhão convocaram às pressas o CONFAS para fazer a isenção dos insumos para a aplicação da vacina, inclusive da vacina. E essa convocação aderiram outros 14 estados. Então, são 16 estados que obtiveram a legislação dispondo sobre a isenção na comercialização de vacinas e de insumos como seringas, como agulhas e outros equipamentos médicos, né? Então, o governador João Dória, ele continuou na mesma tecla. Agora, as ações que pipocaram aí na Justiça Paulista foram todas rejeitadas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve essa revogação parcial da isenção, acredito, porque não cabe ao Judiciário entrar no mérito da política tributária do Estado. Então, quem entrou com a ação deveria ter questionado o aspecto formal da revogação da isenção. Ora, se para conceder a isenção é preciso lei em sentido estrito, eu entendo que para revogar parcialmente essa isenção, também precisa de lei em sentido estrito. Não pode o governador baixar um decretão baseado na delegação legislativa. Eu acho que essa matéria está sob reserva de lei, não cabe delegação. Agora, tem essa semana, o senhor viu a questão também, outra questão totalmente conturbada, que é a questão do pedido do afastamento do ministro da Saúde, né? Estamos na pandemia, tem gente já pedindo apuração, se ele teve ou não responsabilidade com relação à questão da dinâmica da distribuição e compra da vacina. O senhor está acompanhando isso, professor Quioche? Isso não conturba mais ainda essa história da Covid? Claro. Esse partido da Rede de Sustentabilidade, né, não sei quem é que está presidindo, useira e vezeira em entrar com ações infundadas, absolutamente insustentáveis do ponto de vista jurídico. Onde se viu a rede pedir ao Supremo Tribunal Federal o afastamento de um ministro. Isso não existe. A nomeação e demissão é de competência exclusiva do chefe do Executivo. Não cabe ao Judiciário contratar ou demitir o ministro do Estado.
não é? Então, é uma ação manifestamente infundada. Só a rede mesmo para fazer um negócio desse. Agora, tem um pedido aí de outro partido também, requerendo a apuração de responsabilidade pela omissão do ministro no episódio de Amazonas. Também está havendo um certo exagero, uma exploração política. Estão judicializando uma questão que não é propriamente uma questão jurídica, entendeu? Aí corre o risco de o Supremo, numa dessas ações, extrapolar do âmbito de sua atribuição e praticar um ato que pode, eventualmente, azedar o relacionamento entre os dois poderes. O senhor sabe que eu queria fazer uma pergunta para o senhor? Agora, o procurador-geral, ele pediu para declarar estado de defesa. Eu acho que é para frear um pouco essa pressão que está tendo esse processo de investigação, né, de autoridades em todo o país e tal. Isso funciona, doutor Quioche? Quer dizer, a gente está no meio da pandemia, isso não complica mais a situação do Estado, não mexe nas contas públicas, não tira autonomia? Tem lógica pedir isso agora? Não tem nenhum fundamento jurídico, porque o estado de defesa cabe quando há um fenômeno da natureza de grande proporção. Mesmo no rompimento da barragem de Mariana, que você deve ter lembrado, ninguém falou em estado de defesa. Entretanto, houve uma luta popular lá em função de morte de várias pessoas, não é? E não houve. E outro fundamento seria uma ameaça de perturbação da paz e da ordem pública motivados pela grave instabilidade institucional. Eu não estou vendo onde que está a gravidade das instituições. Não estou vendo. Está tudo funcionando normalmente. Então, esse estado de defesa viria conturbar uma situação de paz e uma situação de normalidade, não é? Quando é o contrário, o que fundamenta o estado de defesa é exatamente quando se rompe a normalidade democrática, o livre funcionamento das instituições. Onde que está acontecendo isso? O Supremo está na sua prerrogativa, não é? Invalidando alguns atos do Executivo, quando for o caso, não é? E o Executivo acatando essas ordens. Então, está funcionando tudo dentro da normalidade institucional. E isso conturba bastante, né, Turquioche? Porque agora está entrando ato, sai ato, né? Eu sei que meia dúzia de procuradores, subprocuradores da República, que compõem o Conselho Nacional de Procuradores da República, manifestaram repúdio, né? Doutor Quioche, voltando ao comecinho lá que a gente comentou, essa questão do ICMS, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele manteve os benefícios fiscais do ICMS aqui em São Paulo, né? Que estava mexendo nessa história. Mas na hora que está precisando comprar agulha, que está precisando comprar insumo para o hospital, precisava ter esse tipo de atitude, de se aumentar o ICMS? Isso não é o contrário do que tem que ser feito? É contrário, então, mas o Tribunal de Justiça ele está preso à lei. Não compete o tribunal dizer que a melhor política é isentar e a melhor política é continuar tributando. Isso é uma opção do governo, é uma opção do executivo. Então, o tribunal não pode entrar no mérito. Agora, se houve um arranhão da ordem jurídica no ato de aumentar, aí o tribunal interfere. Mas ninguém sustentou isso. Eu estava vendo a inicial, está tudo baseado na inoportunidade, no momento de pandemia, combate ao coronavírus, em vez de atenuar a carga tributária, está fazendo o contrário, está aumentando. Mas isso daí não é argumento para a justiça avaliar, né? Se bem que alguns juízes extravasam. Eu estava vendo uma decisão de uma juíza aqui da capital de São Paulo, concedendo liminar contra o decreto do governador que reabriu a presença física nas escolas. Né? É o fim da picada. Agora, quando a justiça começa a entrar no mérito do ato administrativo, não.
você não pode abrir a escola, não pode abrir creche, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, nós estamos perdidos. Aí está havendo uma confusão de competências de cada poder, entendeu? Agora, o poder judiciário é um poder que age no passado. Então, se o ato do executivo feriu alguma ordem legal, algum comando legal, o judiciário vai lá desfazer esse ato. Mas não cabe ao judiciário dizer que precisa proteger a saúde da população, os alunos, né, mesmo com máscara, mesmo mantendo distância, correm os riscos de ficar doente, e se ficar doente pode morrer, e se morrer, aí a perda é irreparável, e essas coisas todas não é para o judiciário ficar discutindo. Eu queria citar 3 coisas, encerrar com a questão, depois queria que o senhor falasse do ITBI. Primeiro, queria falar para o senhor dar uma comentada, porque a gente está aqui, ó, o mundo parece que já vacinou 23,57 milhões de doses da Covid, independente se é Oxford e tal, né? Israel é o segundo lá, é o primeiro país que está com quase 80% ali com vacinação, né? Essa questão da fila da vacina, doutor, que eu acho que aqui no Brasil, a gente não vai chegar nunca no final, né? Vai chegar no final do ano, vai vacinar, vai começar a vacinar a segunda dose, né? Como é que a senhora está andando essa situação, né? Esbarra na questão econômica também, né? Mas aqui no Brasil, acho que é o único país em que politizou a Covid-19. Né? Muitas autoridades interferindo, muita gente também furando a fila. Eu estava vendo pela mídia, pela televisão, essa cobrança insistente do governo do Estado de São Paulo, não falou em governador, falou em governo do Estado de São Paulo, oficiando o Ministério da Saúde para responder quanto à oferta de 54 milhões de doses da vacina. E o Ministério não está se pronunciando, pelo que a assessoria do ministro disse, o Ministério teria o prazo até 30 de maio de 21 para responder se quer ficar ou não com a vacina. Não sei por que razão, talvez esteja contando com a produção da vacina brasileira pela Fiocruz, usando aquela matéria-prima que a China liberou. Então, talvez seja isso. Agora, também não é motivo para ficar toda hora querendo botar fogo na fogueira, dizendo que o governo oficiou que o Ministério está calado, está silente, etc. Ora, o que tem que trocar correspondência é o Ministério e o órgão que celebrou o contrato. Não foi o governo do Estado de São Paulo, foi o Conselho da Fundação Butantan, que celebrou o contrato com o Ministério para o fornecimento de vacinas. Entendeu? Então, agora, se o governo do Estado, que não tem nada a ver, não é parte no contrato, começa a meter bedelho, evidentemente que vai azedar o diálogo, entendeu? Vai. Professor, segunda-feira é a votação dos líderes da Câmara, né? A gente, às vésperas ali, né? Estão falando que teve brutal interferência do governo, né? A mídia está expondo, enfim, vai mudar a Câmara dos Deputados, vai mudar o Senado, e aí vem a questão das reformas, que a gente discute sempre, que o senhor está falando, votou e tal, vai cair tal reforma tributária. Como é que o senhor está analisando isso de segunda-feira que vai ser, né? Fora a greve dos caminhoneiros, que a gente não sabe se vai ter. É uma disputa ferrenha entre os dois candidatos, né? Só na hora que vai saber. Agora, que fala do Baleia Rossi de que o governo está interferindo, ele parece marinheiro de primeira viagem. Ele queria que o governo ficasse sentado, olhando para o céu, vendo o fogo e não interferir. Ora, a presidência da Câmara é vital para tornar viável, para tornar o país governável, entendeu? Se você bota alguém não alinhado com o governo, nós vamos caminhar para embates institucionais a todo momento, entendeu? O executivo quer uma coisa, a Câmara quer outra, entendeu? E começa a barrar projetos de interesse social só porque é patrocinado pelo executivo.
Isso não pode acontecer. Então, a harmonia entre os poderes, governo não é só executivo, governo é do executivo e legislativo, porque o governo é feito através das leis, não é um governo de leis, não é governo de obras. Então, daí a necessidade de harmonizar a atuação dos chefes de poderes. Então, não vejo nada de estranho e o executivo está interferindo e torcendo para o seu candidato, o que é muito natural dentro do sistema presidencial. Né? Professor, para encerrar, que essa semana se falou muito do ITBI, né, que eu sei que o senhor fez um artigo e tal, e eu queria que o senhor comentasse a dinâmica que está tendo essa situação. A gente está, primeiro mês, né, agora está se discutindo tudo no começo do ano no Brasil, e teve muita repercussão essa questão dos seus apontamentos sobre o ITBI, e o que o senhor comentou do ministro. Queria que o senhor finalizasse sexta-feira falando dessa situação do ITBI. No ano passado, o ministro Alexandre de Moraes proferiu um voto citando duas passagens do nosso livro, ITBI, Doutrina e Prática, em primeiro lugar, que a imunidade pela transferência de imóveis, de bens, por incorporação, por conferência de bens para pagamento do capital subscrito, é a imunidade pura, ilimitada ao valor do capital. A segunda tese, que aquela segunda parte do texto constitucional, inciso 1, parágrafo 2º, artigo 156, que se refere à transferência de bens imóveis por incorporação, fusão, cisão e extinção da pessoa jurídica, está sujeito ao requisito da inexistência de atividade preponderante de compra e venda de imóveis, de locação e de arrendamento mercantil pela empresa que incorpora. Não? São duas orações distintas, são duas imunidades distintas. A imunidade pura e incondicional, que está na primeira parte, não tem nada a ver com a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente. Agora, surgiu um monte de críticas em cima dessa tese, e não parava mais essa crítica. Até que um dia eu resolvi rebater em nome da verdade científica, dizendo que essa tese que eles estão combatendo, criticando profundamente o voto do ministro Alexandre de Moraes, na verdade é um voto que favorece a maioria esmagadora dos bons contribuintes, dos contribuintes de boa-fé. Porque o contribuinte que efetivamente ele quer dar bens em conferência do capital subscrito, esses têm a imunidade pura assegurada. E o que a tese que combate está dizendo que não, que ele tem que se sujeitar àquela restrição da inexistência de atividade, porque ele está transformando as duas imunidades diferentes numa só, porque está fundindo duas orações contidas no texto constitucional, separado uma da outra pelo advérbio de negação nem, numa única oração, substituindo o advérbio de negação nem por uma conjunção conectiva e. Então, aquela restrição de atividade preponderante apanha em cheio a imunidade pura, que é bem pior do que a tese do ministro Alexandre de Moraes, entendeu? Agora, essa tese oposicionista só serve para uma pequena minoria de contribuintes que espertamente fazem a incorporação de bens para pagamento do capital como uma forma de planejamento tributário, que não é o objetivo visado pelo legislador. Eu vou dar um exemplo para ver o absurdo. Eu subscrevo um capital de R$10.000 e dou em pagamento desse capital o imóvel que vale 100 milhões ou até 1 bilhão. O valor não importa, o que importa é o critério que eles estão perseguindo. Não tem lógica isso daí.
Evidente que a diferença não é pagamento do capital subscrito. Isso em direito civil tem um outro nome, chama-se doação. E a doação sujeita-se ao ITCMD, que é bem mais oneroso do que o ITBI. Então, é isso que eu escrevi. Professor, olha, fantástica essa tese, e olha, tese não, né? Afirmação, o senhor está mostrando o que está acontecendo, né? Tanto que saiu com o comentário do seu texto, né? Junto ao ministro. Olha, eu queria agradecer muito. Sexta-feira, professor, que eu achei que eu iria convidar o senhor. Amanhã o pessoal pergunta o Instagram. Se amanhã a gente puder, a gente entra no Instagram com o senhor para dar um oi pro pessoal do Instagram. Pode ser. Pode ser amanhã essa hora. Né? Professor, queria agradecer muito. E o pessoal aqui fez um monte de perguntas. O Eric aqui mandou um abraço e tal, mas vou deixar para eles colocarem nos comentários aqui do senhor. E aí, amanhã a gente conversa de novo. E próxima semana, se Deus quiser, a gente volta. Tá bom. Ok. Tchau. Abraço, professor Kianchi. Tchau, tchau.